Bom dia! Estamos na sexta lição sobre criação. Eu estou gostando. Eu acho que não tem nada mais edificante, mais estimulante do que o estudo de Gênesis e como ele relaciona com o resto da palavra de Deus. Hoje vamos começar nosso estudo sobre a criação do nada. Se eu quiser fazer uma Bíblia, vamos supor, o que eu vou precisar? Eu vou precisar papel, eu vou precisar tinta, eu vou precisar talvez um pouco de couro, eu vou precisar uma impressora, porque se eu escrever à mão, ninguém vai dar conta de ler. Eu vou precisar várias coisas para fazer a minha criação. Não é verdade? Mas Deus, Ele criou tudo do nada. O autor da carta aos cristãos hebraicos afirmou em Hebreus, capítulo 11, versos 3 e 6, fala assim, que o universo foi feito por Deus. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ora, verso 6 agora. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Pensa bem, Ele criou tudo do nada. Tudo. Só com a sua própria palavra. É significativo. É significativo que isso seja consistente com a doutrina do Antigo Testamento. Em Salmo 33, versos 6 e 9, fala o seguinte, verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Verso 9, porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Não é maravilhoso? Toda a criação não pode ser diferente, foi instantâneo. Uma coisa é ou não é? Não tinha, agora tem, instantâneo. Do ponto que não é para onde está. É instantâneo. Instantâneo. As pessoas são ameaçadas pelo conceito de que Deus agiu rapidamente. Meus amados, eu sei que tem muitos, até irmãos, que acreditam que entre Gênesis 1:1 e 1:2, que houve uns milhões de anos entre os dois versículos. Eu acredito que é falso esse pensamento. É falso. Se eu posso colocar milhões de anos entre dois versículos que Deus não colocou, como é que eu vou confiar no resto da Bíblia? Qualquer trecho eu posso dividir e colocar o que eu quero? Não é possível. Não tem nada. Deus criou o mundo imediatamente em 6 dias literais, sem dúvida. A primeira lei da termodinâmica se relaciona com o princípio de conservação da energia. Isso quer dizer que a energia é um sistema, e um sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada. Energia num sistema como o nosso sistema solar não pode ser criado nem destruído, mas só transformado. A segunda lei também fala que tudo em nosso universo, quando deixado por si mesmo, tende a cada vez mais a desordem, chamada entropia. Vai de ordem para desordem. Já pensou, se não fosse uma criação imediata, seria bagunçada.
Não tem jeito. Foi imediata. Não deixe ninguém te enganar, falando que, olha, tem milhões de anos entre Gênesis 1:1 e 1:2. Não deixe ninguém te enganar, falando, não, os dias eram de milhares ou milhões de anos, não foi de 24 horas. A verdade é que Deus falou, acabou, e tem de aceitar o que ele falou. Esse conceito diz a respeito do nosso ensino sobre o pecado original. Nós temos que entender que Adão foi feito como uma pessoa individual, foi um homem. E entendendo que o homem foi criado por Deus, ensina a gente como é que entrou o pecado no mundo. O mundo está melhorando ou piorando? Lendo o jornal, você já entende. Não tem nada de melhora, tudo está piorando. O homem está ficando mais perverso, cada geração. Agora, as leis e tudo, eles querem até tirar as leis como contra pedofilia, contra estupro, contra essas coisas, quer tirar, quer normalizar as perversões dos homens. E tudo está melhorando, piorando. Começou quando? Deus criou o homem, perfeito. E o homem escolheu rebeliar-se contra Deus. A doutrina do pecado original trata da razão pelo qual os homens e mulheres são inclinados para o mal. Paulo escreve em Romanos 5:12, como por um homem o pecado entrou no mundo, e a morte pelo pecado, para a morte tem passado sobre todos os homens, pois todos pecaram. Eu sou pecador. Eu lamento, mas eu sou. Ninguém me ensinou a pecar. Eu já nasci sabendo pecar. Quando pensamos que o nenê é inocente, ele não é. Quem tem nenê já entende. Depois de poucas semanas, aquele nenê tem a sua própria vontade e vai até fazer birra para receber o que está querendo. Quantas pessoas já precisavam de ensinar seus filhos mentir? Nem eu. Ninguém me ensinou a mentir. Eu já nasci sabendo. Quantas pessoas já precisavam de ensinar suas crianças a birrar? Não. Eles já nascem sabendo. Foram criados perfeitos e o pecado entrou por Adão. E nós nascemos pecadores. A morte passou para todos os homens. Não porque Adão pecou primeiro, somos notórios em culpá-lo, mas simplesmente porque todos pecaram. Nós pecamos e Adão. Pecamos porque nascemos pecadores. Tem outro aspecto do Adão individual que foi a criação. A palavra hebraica, eu não entendo a língua hebraica, não me entende mal. Mas a palavra traduzido criou é barra. B-A-R-A. Barra. Eu podia até dar o número do programa que eu peguei e tudo. Mas essa significa é um ato criativo específico de Deus, onde não há processo intermediário. Barra. Deus criou. Pronto, final. Ele não iniciou um processo, ele criou e foi criado. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Criou, barra. No princípio, barra. Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus. Gênesis 1:21. E Deus criou, barra. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies.
e toda árvore e de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Aquela palavra espécie, nota bem, Deus criou aquilo. Ele não criou aquilo, ela gerou e virou e mudou para outra coisa, não. Criou, foi aquilo. Gênesis 1, 27. E criou, de novo, e agora temos a mesma palavra 3 vezes. E criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou. Não uma coisa que gerou outro. Criou o homem. O homem como indivíduo. Em Gênesis, capítulo 2, versos 19 a 23, primeira parte de 23, fala assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão para esse ver como ele chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então, o Senhor Deus fez cair o sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou-se uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. Em Gênesis 5:5, e foram todos os dias de Adão, viveu 930 anos e morreu. Nota bem, Deus criou Adão. É interessante que Deus deixou Adão, colocou nomes em todos os animais: gado, cavalo, cachorro, galinha, ganso, enfim, todos os nomes. Por quê? Ele tinha de dar nomes para os animais primeiro. Só eu que eu penso, mas talvez outros pensem a mesma coisa. Deus queria ensinar a Adão que, oi Adão, o animal não vai dar satisfação para você. Você vai precisar de uma mulher. A sua própria mulher. Nota, Deus não criou outro homem. Deus não criou várias mulheres. Criou uma mulher para Adão, para dar satisfação, para os dois servir o Senhor juntos. Está vendo como a criação é tão gostoso? Ver como Deus orquestrou tudo. Nas genealogias do Novo Testamento, Lucas cita Gênesis. Em Lucas 3, versos 23 a 28, no qual os indivíduos específicos são registrados de volta até Adão. Lucas dá tudo. Ele não coloca o nome de cada família, mas de cada geração. E a genealogia de Lucas cobre um tempo de milhares de anos e não milhões de anos. Tribos e clãs não são referidos em genealogias, mas indivíduos pertencentes a cada geração. É uma coisa espetacular. Adão é referido não somente como um indivíduo, mas como o primeiro indivíduo. Adão, o primeiro indivíduo. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 45, escreve: o primeiro homem, Adão. Então, de novo, eu volto. Não vai para Gênesis 2, ou Gênesis capítulo 1, verso 2, dizendo que houve uma geração, milhões de anos, outra que Deus tinha de refazer a terra. Negativo. Adão foi o primeiro. Não tem nada dessa coisa de pré-histórico.
Essa referência de Paulo a Adão se opõe à ideia de qualquer homem pré-histórico, necessário para fundamentar qualquer teoria de lacunas, de espaços e tudo. Não tem nada antes do princípio. Qualquer criação anterior nega Gênesis como Gênesis. A palavra Gênesis é o livro dos princípios, ou seja, de nascimento, do início. Como é que você pode ter uma coisa antes do princípio? Indica origens, fontes, genealogias, ou seja, nascimentos. O primeiro Adão era uma alma viva. O segundo Adão, o espírito vivificante. De novo, é tão importante. A criação começou com Adão. E o novo nascimento começa com o segundo Adão, ou seja, o Senhor Jesus Cristo. Esse é um verso muito significante em relação a toda a visão da criação, porque exclui qualquer homem pré-histórico. Se houve uma raça pré-adâmica, então a Bíblia não é confiável. A Bíblia é confiável, sem dúvida. Adão foi antes da Eva. O 1 Timóteo 2, verso 13, ensina claramente porque primeiro foi formado Adão e depois a Eva. Escrevendo para os Coríntios, Paulo lembrou aos seus leitores que o homem não é da mulher, mas a mulher do homem. Fala claramente, nem o homem foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Adão era uma carne específica. Pensa bem, além do pensamento de Adão, como um primeiro homem individual, há o ensinamento sobre a carne específica. Em 1 Coríntios 15, verso 39, nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das árvores. Somos de carne diferente. Eu gosto de carne de vaca. Ou seja, de vaca, de boi, eu não sei. Mas eu gosto de carne bovina. Eu gosto de carne de porco. Eu gosto de carne de peixe. Eu gosto de carne de frango. Nem tanto como os outros, mas eu gosto. Cada um é diferente, não concorda comigo? Você pode comer um, outro, até a textura e tudo é diferente. A carne de homem é diferente também. Mas eu não vou comer carne de homem. No entanto, se o desenvolvimento evolutivo estivesse ocorrido, não haveria propósito ou necessidade de uma criação especial, pois a produção de machos e fêmeas ocorreria em todas as gerações por acaso, e não aconteceu. No entanto, no relato de Gênesis, vemos Adão, o único indivíduo para quem Deus vai, para a grande dor, trazer todas essas criaturas vivas antes dele, mas não encontrar nenhuma adequada como uma ajudadora adequada para ele. Então, depois que Adão viu todos esses animais e tudo, ainda estava sozinho. Ele precisava de uma mulher, uma companheira, auxiliadora. Então, Adão permaneceu sozinho e Deus viu que ele precisava de uma companheira. E assim Deus empreende seu segundo ato criativo, imediato. Quando a palavra de Deus diz que macho e fêmea criaram ele, exatamente isso que significa macho e fêmea. Cada um foi o ato criativo individual de Deus. Nota aqui que a humanidade é apenas a humanidade na medida em que é uma relação complementar de homem e mulher. Não igual, mas complementar. Não igual, mas complementar.
Pensa bem sobre a sua mão. Cada dedo e o polegar tem a sua função. Pensa bem, se você não tiver o indicador, como é que fica a sua mão? Esquisito, aleijado e faltando um pouco função, não era? E se faltar o polegar, tente pegar um garfo, uma colher sem o polegar. É difícil. Um dedo, o polegar é melhor do que o outro? Não. Mas são complementares. Homem e mulher são complementares. Vamos estudar mais sobre isso quando nós estudamos sobre a família, que também vamos tratar mais das outras lições. Adão e Eva foram criados. E uma coisa que às vezes não gostamos de tratar, mas em Gênesis 2, verso 25, descreve a inocência antes da queda em uma palavra: sem vergonha. Eles estavam nus. Isso é mencionado aqui porque, mais tarde, quando Deus o vestiu, foi por necessidade moral, não foi por proteção física. Adão e Eva viviam num ambiente que não precisava de roupa. Eles não tinham vergonha porque não tinham pecado. Quando o pecado entrou, precisava de cobrir o corpo. E ainda precisa. E essa vai ser outra lição. Como expressão de rebelião e desafio a Deus, algumas pessoas, chamadas civilizadas, tentam contornar a cruz de Cristo, simplesmente jogando fora as suas roupas. Eles acham que podem voltar a um estado de inocência, vergonha ignorando a necessidade da cruz, ou seja, o fato do pecado. A responsabilidade. Você tem uma responsabilidade. O homem tem a responsabilidade. A mulher tem a responsabilidade. Qual é a responsabilidade da raça humana? De dentro do conceito de que o homem está sendo feito à imagem de Deus, duas ideias emergem: espírito e semelhança. Espírito e semelhança. A ideia de espírito contém o pensamento de uma réplica exata de Deus. E a ideia de semelhança contém o pensamento de semelhança a Deus. Sem exagerado, deve-se afirmar que somos seres espirituais, pois Deus é um ser espiritual. A similaridade sugere que somos parecidos, mas não exatamente como Deus. Temos religiões que falam que é um processo de ser menos Deus e vai gerando até você torna-se um Deus. Falso, não existe isso. A capacidade do homem de fazer uma escolha enfatiza nossa semelhança a Deus. Deus escolheu e o homem escolha. O homem não é uma máquina. Foi-lhe dado a capacidade de confiar, de escolher e dar a oportunidade de exercer essas habilidades em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão tinha de escolher ou obedecer a Deus ou não obedecê-lo. E ele escolheu errado. Adão e Eva recusou essa responsabilidade de confiança e o seu fracasso resultou em pecado e assim o pecado passou sobre todos os homens. Todos os homens são pecadores. Eu sou, você é. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A morte também entrou como resultado do pecado. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Morte nós já sabemos, é separação. Nós somos separados de Deus espiritualmente e por causa do pecado morreremos e somos separados dos nossos parentes fisicamente. Mas a Bíblia fala, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
O Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos para resgatar o homem, ou seja, a humanidade, a raça humana, do resultado do seu pecado. 1 Coríntios 15, versos 21 e 22, fala o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados por Cristo. Romanos 5, verso 12 fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Além de ser feito à imagem de Deus, o homem foi criado com autoridade, de modo que outra responsabilidade é colocada sobre a humanidade. Ou seja, a responsabilidade de exercer o domínio sobre a ordem criada. Ou seja, fomos colocados aqui para não ser servos da criação, mas para dominar a criação. Nós estamos aqui para ser mordomos dessa criação. Gênesis capítulo 1, 28, fala: e Deus os abençoou e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Nós temos a responsabilidade de ser bons mordomos desta terra, mas a terra é para servir o homem, e não o homem para servir a terra. Por causa do pecado, a humanidade em geral não reconhece a hierarquia da autoridade, mas qualquer domínio que é exercido de forma responsável é reconhecido como sendo derivado de Deus. Qualquer falha em reconhecer Deus significa um abuso de autoridade que vivemos com resultados trágicos e generalizados hoje em dia. A aceitação da autoridade, como descrito em 1 Coríntios 11:3, é um elemento fundamental do verdadeiro evangelho. Diz assim a palavra de Deus: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e homem a cabeça de mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Eu espero que você reconhece Deus. Eu espero que você reconhece o Senhor Jesus Cristo, Deus, Salvador e Criador do mundo. Eu espero que você tenha Cristo como seu Salvador. Esse é o nosso estudo. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo estudo. Oramos que o Senhor possa, mais uma vez, continuar o estudo em nossos corações e ajuda a gente, ó Pai, realmente agradar o Senhor em tudo que fazemos. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Tá bom, é isso aí. Até o próximo estudo. E Deus te abençoe.